Muito bem. Nós sabemos que em toda a história da Igreja, como aconteceu no passado e até hoje nos nossos dias, o Espírito Santo é quem nos conduz. O Espírito Santo abre portas, fecha portas. O Espírito Santo conduz os seus filhos, conduz os líderes, conduz a Igreja. A palavra nos diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nos diz que Ele nos leva para pastos verdejantes. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo nos traz a verdade da presença do Senhor conosco, do cuidado do Senhor conosco todos os dias, cada dia. O Senhor nos mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, Ele que nos conduz para lugares fartos, pastos verdejantes. Ele nos conduz para lugares tranquilos, águas tranquilas. Mas às vezes passaremos por vale de sombra e de morte. Às vezes passaremos por penhascos, por despenhadeiros, por lugares perigosos, que se resvalarmos os pés, morte certa ou perigo à vista. Mas em todo tempo, o Senhor nos mostra que está conosco. Assim nós podemos ver nas Escrituras, no livro de Atos, Deus conduzindo a sua igreja, Deus conduzindo os apóstolos, Deus conduzindo a equipe de Paulo, Deus conduzindo a sua igreja. Até hoje, Deus não perdeu o controle. Jesus continua edificando a sua igreja através de mim e de você, através de nós. Estamos anunciando, pregando, colocando os nossos dons em prática para o aperfeiçoamento dos santos e o Senhor vai edificando a sua igreja. Cada um de nós cumprindo o seu chamado, de um modo tão lindo como Deus proveu para a igreja. E vamos ver então, aqui na história da igreja, nos primeiros 100 anos, o primeiro século, como Deus conduziu os seus filhos. Olha o que está escrito em Atos 19, de 1 a 7. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui está falando sobre um outro discípulo chamado Apolo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, passando pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Quando Paulo chega a Éfeso pela primeira vez, ele encontra discípulos, encontra cristãos, encontra homens que dizem: Eu creio em Yeshua, eu creio em Jesus, eu estou no caminho junto com os cristãos. Quem é Apolo? Apolo, ele recebera a instrução, Apolo, ele recebera a palavra dizendo que Jesus é o Messias.
Apolo podia comparar as Escrituras, era um homem eloquente, era um homem carismático, era um homem, um jovem que tinha uma palavra muito forte, uma palavra muito convincente. Ele era um evangelista de primeira, e ele pregava e as pessoas recebiam Jesus. Mas Apolo ainda não tinha experiência com o Espírito Santo de Deus. Apolo ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Apolo apenas estava pregando que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo, e mostrando nas Escrituras as profecias se cumprindo em Yeshua. Ele pregava o Evangelho, mas sem o Espírito Santo, sem o conhecimento do Espírito Santo. Nós sabemos que há muitas igrejas que estão assim como Apolo. Conhecem, pregam, são firmes, mas ainda não conhecem esta unção, este batismo, esta experiência, este dom, este mergulhar nas coisas espirituais pelo Espírito de Deus. Essa dimensão profunda e tão maravilhosa. São cristãos, como Apolo era. São fervorosos, pregadores, profundos, conhecedores. São nossos irmãos. São irmãos, fazem parte da igreja, mas precisam ainda conhecer um pouquinho mais desta bênção tão maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Paulo então chega em Éfeso e encontra aqueles homens e pergunta: olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nem sabemos. Os judeus, eles creem no Deus único. O Deus único e verdadeiro. O Senhor dos céus e da terra. O Criador. O Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que se manifestou de maneira tão gloriosa em seu povo, em Israel. O Deus que fala, o Deus vivo, o Deus eterno. Mas, nas próprias Escrituras do Antigo Testamento, nós vemos ali a revelação da Trindade. Quando no primeiro versículo da Bíblia, no livro de Gênesis, está: no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Elohim é Deus no plural. Por que Deus no plural? Por que não poderia ser Deus no singular? El. No princípio criou El, os céus e a terra. Por que Elohim? Então vai dizer em seguida: a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas. No segundo versículo, já vemos este Deus no plural sendo revelado na pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no versículo seguinte, vamos ver Jesus, o Filho, que é a Palavra. Pois o versículo seguinte diz: e disse Deus, haja luz. A palavra nos diz no Evangelho de João que todas as coisas foram criadas por Jesus, a Palavra. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Tudo foi criado pela Palavra. No princípio era a Palavra, o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, aqui os judeus, mesmo dizendo: é um Deus único. Sim, é um Deus único. Mas é um Deus que nós podemos ver nele 3 pessoas, sendo um só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apolo, então, não falou do Espírito Santo. Apolo apresentou Yeshua, Jesus de Nazaré, como Messias. Eles creram. Eram 12 homens. Que interessante. 12 discípulos, 12 tribos de Israel, 12 homens em Éfeso, os 12 primeiros cristãos que receberam a palavra através de Apolo, mas não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo
fala do Espírito Santo para eles. Paulo ora por eles. Eles são batizados no nome de Jesus, não só no batismo de João para arrependimento, não só para conhecerem Jesus, mas agora são batizados no nome de Jesus. Ele disse: ide por todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a verdade cristã, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paulo batiza aqueles 12 homens, ora por eles, impõe sobre eles as mãos e eles recebem o Espírito Santo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Que coisa linda! E começaram a falar em outras línguas e a profetizar. A palavra de Deus nos mostra isso, que o Espírito Santo, a Ele foi entregue à igreja. Para edificar, é Jesus que edifica através do Espírito Santo. O Espírito Santo guia a igreja, revela a igreja, mostra quem é Jesus, convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, através dos dons espirituais, dirige a igreja, aperfeiçoa os santos. Aqui eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar, interpretar aquilo que estavam falando, interpretar como em Atos capítulo 2, falavam das grandezas de Deus. O Espírito Santo também traz a palavra profética, não só das coisas que estão para acontecer, mas a confirmação da palavra de Deus de maneira direta para os corações, de maneira direta para cada ocasião. Você já recebeu o Espírito Santo? Já foi cheio do Espírito Santo? Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo habitar em você. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado e que o Senhor te dê os dons espirituais. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu creio em Jesus como Filho de Deus. Eu creio que Jesus deu a sua vida por mim ali na cruz do Calvário. Eu entrego a Jesus o meu coração, a minha vida. Eu me coloco sobre o Teu altar para ser uma oferta a Ti, junto com a minha família, com tudo que sou e tenho. Eu te pertenço, Senhor, eu te pertenço. Nesta hora eu abro o meu coração para que o Teu Espírito Santo venha sobre mim com os dons espirituais. Senhor, traz dom de línguas, dom de revelação, ó Deus, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, a palavra profética nos lábios. Traz visões, traz, ó Deus, a manifestação da Tua glória, dons de curar, de operação de maravilhas, os dons espirituais que Tu tens para a Tua igreja. Sopra agora sobre as pessoas que nos assistem, que creem em Ti e que estão abertas para receber o Teu Espírito Santo. Abençoamos com toda sorte de bênçãos a cada um que nos assiste, a cada família, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E, ó Deus, que Tu possas trazer a cura, a libertação, o suprimento para cada um que necessita de Ti, que necessita destas bênçãos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.